Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa O Assunto é Jesus, aqui pela Boa Vontade TV. Para nós é sempre uma alegria recebê-lo nesta programação que fala sobre espiritualidade ecumênica e tem como assunto principal Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. E é sobre ele que falaremos hoje também, convidando você desde já a participar do nosso tema do dia, que é a arte de comunicar Jesus, o Cristo ecumênico, divino estadista. Pelo WhatsApp da Boa Vontade TV, você já sabe, o 11 99 801 1242. Você participa do tema, trazendo a sua opinião acerca do assunto que estamos debatendo hoje, mas você também coloca o seu nome dos familiares e amigos na sagrada corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Nós teremos logo mais a hora do Ângelus, hora da Ave Maria, e faremos uma oração contando e levando esses pedidos ao coração da Mãe de Jesus. Hoje, inspirados pela campanha da Boa Diversão, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, porque divertir é necessário, faz bem termos um momento de lazer na nossa vida, mas mesmo nesses momentos não podemos esquecer do nosso referencial Jesus, que nos ensina a fazermos isso sem denegrir o nosso corpo, sem prejudicar aqueles com os quais nós estamos convivendo. E então, sob essa inspiração bendita, convidamos você a dar este brado de disposição no bem. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Sim, se o assunto é Jesus, nós estamos sempre dispostos. Disposição no bem que nós hoje compartilhamos com o jovem ecumênico da Boa Vontade de Deus, Júlio César Araújo, músico legionário também. Júlio César, seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa O Assunto é Jesus, podendo testemunhar Jesus, que é a nossa referência, a nossa alegria de todos os dias e de todos os momentos. Também o pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Leonardo Cegana, direto da cidade de Ribeirão Preto, aqui nos estúdios com a gente hoje. Deus está presente, Leonardo. Viva Jesus em nossos corações para sempre, para a gente estar aqui em casa se sentindo bem. O Cristo de Deus oferece as suas bênçãos, o seu chamado, inclusive para a gente pensar sobre as oportunidades que a arte nos dá todos os dias aqui na religião do Terceiro Milênio. E da cidade de Valparaíso de Goiás, no Distrito Federal, o irmão Eduardo Almeida, pregador ecumênico da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmão Eduardo, Deus está presente, seja bem-vindo também. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação fraterna a todos que estão na sintonia da comunicação 100% Jesus, portanto, recebendo essas energias que vêm do Cristo, tão importante para todos nós, para o nosso fortalecimento espiritual. E vamos então ao estudo em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus, que nos ensinou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Este é o mandamento novo de Jesus que está em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. À luz deste mandamento novo, hoje nós estudaremos a passagem Outro Testemunho de João Batista. Vamos entrar na vibração do Santo Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, versículos de 22 a 30.
Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles enquanto batizava. Ora, João batizava também e em Enom, junto a Salim, porque havia muitas águas naquela região e ali vinham muitos em busca do batismo e muitos eram batizados. João ainda não fora lançado na prisão. Ocorreu então uma discussão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com o Batista. Disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada pelo céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui mandado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está cumprida esta minha missão. E agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. Passagem do Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Irmão Eduardo, a importância, primeiramente, da gente já destacar aqui essa missão de João Batista. Ele ali estava para preparar os caminhos para o Cristo de Deus e tinha muita consciência sobre essa missão e a importância que ele tinha, né, e o seu importante papel para que isso acontecesse. Exatamente. E João Batista, né, o precursor ali do Cristo, levando, né, os ensinamentos, profetizando, né, ou seja, porque falava da vinda, né, do Messias e fazendo uma associação ao compromisso que todos nós temos, né? Todos nós temos o compromisso também de comunicar Jesus, né, de falar de Jesus para as pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. É um compromisso de todos nós. Muitas vezes a pessoa pode pensar assim, mas em que momento eu devo fazer isso? Eu devo parar o que eu estou fazendo para falar de Jesus? Não, de forma alguma. Você deve falar de Jesus no seu dia a dia, no que você estiver fazendo, ou seja, no seu trabalho, na convivência no ambiente de trabalho, na convivência em sociedade, na convivência em família. E mais, não é somente com palavras não, com atitude também, com o seu comportamento. Você deve entender, né, ou seja, vivenciar os ensinamentos que o Cristo deixou para todos nós. Respeito, compreensão, amor ao próximo, muitas vezes até ouvir, né, alguém que está ali precisando de alguém para, né, desabafar, para falar de um problema. Muitas vezes só o fato de ouvir, né, nós já vamos ajudar aquele nosso irmão em humanidade. E o que é isso se não testemunhar Jesus? Né, se não falar do Cristo de Deus, a importância dele, dos ensinamentos dele em nossa vida, porque tudo que nós temos hoje de oportunidades é o Cristo, porque o Cristo concedeu a todos nós, então devemos fazer muito bom uso, né, do tempo que nós temos, dessa existência, para cumprirmos a nossa agenda espiritual. E aí, Leonardo, a gente vai observar que João vai responder ali, né, quando questionado pelos seus discípulos sobre aquele, né, que no caso viria a ser Jesus, que estava batizando também em outras águas, ele vai dizer que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada pelo céu. Todos nós possuímos talentos, todos nós possuímos dons divinos que nos foram concedidos por Jesus, por Deus, pelo Cristo, para que nós os usemos também em nome de Jesus e a favor
de tudo aquilo que ele nos ensina. Portanto, a favor do amor, da união, da cumplicidade. É interessante a gente perceber nessa passagem do Evangelho de Jesus que o ambiente não era tão propício assim, né? Estava ali um momento até mesmo de discussão, deles tentando entender, né, as suas diferenças religiosas, a percepção de alguns dos discípulos de João Batista, a preparação desse coração missionário de João para que outros corações também se despertassem. E ele não foi levado apenas pela sua perspectiva inicial. João se aproximou da missão cada dia mais que recebeu do Divino Mestre, muito antes de nascer nessa terra, uma missão que acompanha a história da humanidade. E essa é a grande questão. Os nossos talentos, as nossas capacidades espirituais, eles não vêm só dessa existência. Eles são concedidos por Deus por vivências anteriores, mas que também precisam ser trabalhadas nessa existência agora, aprimorados, utilizados para o bem, né? Então, de nada adiantaria nós termos uma vivência, por exemplo, no campo artístico, em uma existência anterior, e nós não termos acesso a isso nessa vida. Então, como esse talento seria despertado? Então, João Batista aqui representa, quando a gente faz esse raciocínio, né, esse paralelo com a arte, o coração que entendeu a finalidade dos seus propósitos na vida. O carisma, a pregação, a capacidade de convencimento que João Batista carregava consigo mesmo, era uma capacidade que ele não usou para o brilho próprio. Ele usou para uma finalidade espiritual transformadora. Mas essa é a primeira transformação, a da nossa consciência espiritual, conforme revela a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O irmão Eduardo falou agora há pouco do tempo. O tempo, num mundo onde a gente vive, tão concorrido, onde as coisas são tão apressadas, o tempo de qualidade que a gente tem com a nossa família exige arte, né? Exige jogo de cintura para que a gente consiga ter condições de fazer com que esse tempo seja utilizado com um propósito espiritual de iluminação. E aí, Júlio, a gente vai aqui no versículo 30, onde João também vai reforçar, né? E agora é necessário que ele cresça e eu diminua. O Leonardo fazia esse destaque, né? Da consciência espiritual que João tinha sobre a sua missão. E nós também temos que ter essa consciência espiritual sobre a nossa missão aqui na Terra quando estamos comunicando Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, porque não o estamos comunicando sectariamente. E podemos usar os mais diversos recursos, dentre eles, por exemplo, a música legionária, para também fazer com que esse amor pelo Cristo, essa presença do Cristo, chegue a milhares e milhares de outros corações, como aqui está descrito, né? Que as pessoas iam, olha, porque ali naquela cidade de Enon, onde João batizava, havia muitas águas naquela região e ali vinham muitos em busca do batismo. Muitos eram batizados porque encontravam ali essa oportunidade. Quantas vezes a música, as outras expressões de arte são esse caminho também para a gente apresentar Jesus. É verdade, eu acho muito interessante que essa passagem ela reflete muito realmente nosso dia a dia mesmo, né? Porque nós vemos aqui pessoas que necessitavam desse amparo, dessa ajuda espiritual, aqui representada através do batismo, e Deus Jesus, né, enviando à Terra as pessoas que vão ajudar em todo esse processo de carregar as massas para o bem. E hoje nós vemos na nossa vida também muitas missões como essas, né? Então, por exemplo, na própria música legionária, como a Lilian citou agora há pouco, nós temos esse papel de levar Jesus, por meio dessa forma artística, a muitos corações. Nós sabemos que a arte como um todo tem um papel fundamental de, muitas vezes pela vibração, ajudar pessoas para elas se confortarem ainda mais, terem respostas para as suas vidas. Mas eu acho que a grande chave está justamente onde aqui a gente vê no versículo 30, esse exemplo que João nos deu de humildade, onde ele diz, né, e agora é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. E a missão dele era propagar o Cristo, engraçado, realmente de uma forma muito profética. Antes mesmo das pessoas conhecerem o poder do Cristo, ele já estava ali mostrando de uma forma muito humilde que ele estava cumprindo a missão dele, mas que viria ali o Cristo para fazer uma missão que iria confortar de fato 100%, né, todos os corações, ainda mais. E a nossa missão no meio artístico, em todos os campos do saber humano, é justamente a gente conseguir propagar essa mensagem do Cristo aos corações
como instrumentos que somos dele, porque os talentos, as dádivas espirituais que nós recebemos são concedidas a nós justamente porque Deus permite, porque Jesus nos concede essa força espiritual para as nossas vidas. E esse papel da humildade corajosa, de que nos revela a religião do terceiro milênio, é algo que a gente precisa realmente aprender. João, ele teve essa condição. Alguém vai dizer, mas eu não tenho, eu não sei o que eu vim fazer nessa terra. Seja o que for que nós viemos fazer nessa existência, nós precisamos implicar o amor, nós precisamos, aliás, aplicar, né? Precisamos aplicar esse sentimento do respeito, da coragem de nos melhorarmos as pessoas que estão ao nosso redor pelo nosso exemplo. E essa é a grande declaração nossa ao Cristo de Deus. A gente canta, sim, o Evangelho de Jesus, o Apocalipse, mas a gente se desafia todo santo dia a viver isso. E esse é o nosso testemunho, essa é a nossa forma realmente de agradar ao coração do Mestre amado, grande compositor da nossa vida na Terra. Sim, Jesus inclusive vai falar lá na parábola dos talentos sobre cada um receber um talento de acordo com a sua capacidade. Participe com a gente! Hoje nós estamos falando sobre a arte de comunicar Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Você pode mandar aí também a sua consideração sobre este tema do dia no 11 99 801 1242, é o WhatsApp da Boa Vontade TV. E nós vamos abrir este bloco trazendo uma leitura do livro A Esperança Não Morre Nunca. Falávamos na saída do bloco anterior de uma passagem do Evangelho de Jesus, uma parábola que ele conta sobre os talentos, é a parábola dos talentos. E ali ele vai dizer que o Senhor, de uma determinada terra, ele saiu em viagem e deixou ali para 3 dos seus servidores talentos, que naquela época eram ali colocados como a moeda daquela época, mas que hoje em dia a gente pode ler também aqui como os nossos próprios talentos, os nossos dons materiais, espirituais, aqueles que nós temos ao longo da nossa vida. Um foi concedido 5 talentos, a outro 2 e ao outro apenas 1 talento, mas cada um recebeu de acordo com a sua própria capacidade em multiplicar aqueles talentos. Então, esse primeiro multiplicou em 10, o segundo multiplicou em 4, e aquele que recebeu 1 talento ficou com medo daquele senhor da terra. Ele falou, nossa, ele é uma pessoa severa, então o que eu posso fazer para proteger esse talento dele? Eu vou enterrá-lo. Guardou ali aquele talento e quando o dono da terra voltou, ele falou, olha, tá aqui o talento que o senhor me deu. E ele falou, mas você não multiplicou? Se você tivesse colocado num banco, teria sido multiplicado automaticamente esse valor. Temos que fazer alguma coisa com os talentos que recebemos de Deus. E cada um recebeu um talento. Às vezes a gente acha que é muito pouco. E a gente vai perceber nessa leitura que o irmão Paiva nos traz que não, que nós podemos comunicar o Cristo de Deus das muitas formas possíveis, cada um de acordo com o seu talento. Então, página 69 do livro A Esperança Não Morre Nunca. Comunicação 100% Jesus. Missão primeira. Escreve irmão Paiva. Em 23 de abril de 2003, num improviso endereçado aos jovens ecumênicos da Boa Vontade de Deus, durante o seminário Comunicação 100% Jesus, afirmei: comunicar é a finalidade primordial das instituições da Boa Vontade Divina. Portanto, um assunto que não pode ficar em segundo plano. E não é apenas comunicar no rádio, na imprensa, na televisão, na internet. Quando, por exemplo, você está na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e recebe uma única pessoa que seja, atendendo-a com respeito e entusiasmo, também está comunicando, pois se dirige à alma dela, sublimando-lhe a mente. Ou quando um cristão do Novo Mandamento, amigo de Jesus, palestra com alguém em qualquer ambiente do mundo e lhe transmite o conforto dos nossos elevados ideais, está comunicando. Igualmente ocorre enquanto ampara um necessitado de socorro material e, ao mesmo tempo, lhe indica algum modo de sair daquela situação angustiante. Isso significa dar cumprimento à ordem de Jesus. Ide e pregai por todo o mundo e a cada criatura o Evangelho da salvação.
Esse versículo está na Boa Nova, consoante Marcos, capítulo 16, versículo 15. E aí, Júlio, a gente já observa aqui na palavra do irmão Paiva que ele fala que até quando a gente atende com respeito e entusiasmo, a gente está comunicando. Então, a nossa vibração também, ao chegarmos nos ambientes ou ao estarmos nos ambientes, também conta como comunicação, como aquilo que a gente comunica naquilo que a gente acredita. É verdade, o irmão Paiva, ele deixa bem claro aqui que a comunicação vai muito além realmente da verbal, digamos assim, né? Porque até aquilo que a gente expressa faz toda a diferença quando nós estamos bem vibrados, naturalmente essa vibração que parte do mundo espiritual superior. Então, o nosso comunicar e o comunicar da mensagem do Cristo depende muito também não só daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz ser, mas daquilo que a gente realmente é através da nossa vibração. Então, até fazendo uma relação talvez com algo que eu posso puxar para o meu dia a dia, por exemplo, no meio musical, digamos assim, a gente transmitir não só através das notas interpretadas da melhor forma possível com o nosso coração, mas também buscando carregar aquilo que a gente tem como força para a nossa vida, que é naturalmente o Cristo, para as pessoas, porque isso faz toda a diferença. E isso, claro, como o irmão Paiva bem cita aqui, em todos os outros campos do saber humano, seja na televisão, na internet, no rádio, atendendo alguma pessoa que seja num dia a dia, né, vendo uma pessoa que está precisando de um apoio. E mesmo quando a gente se sente pequeno, nossa, eu não consigo, eu não me sinto apto para poder ajudar alguma pessoa. Fazer mais. Exatamente, mas quando a gente busca essa conexão com o próprio Cristo, a gente recebe esse apoio de uma forma que a gente às vezes nem imagina. Depois, quando passa, a gente olha, nossa, eu fui capaz de fazer tal coisa, mas é justamente essa ajuda espiritual que a gente recebe através da boa vibração que a gente está naquela situação, quando a gente está nessa incessante busca pelo amparo que nos faz bem e faz bem a todos que passam por nós no nosso dia a dia. Ali a gente está vendo, olha, as ações do Departamento de Assistência Espiritual, o DAI, da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que faz visita aos lares de idosos, de crianças, aos abrigos de crianças. E aí leva esse conforto, aos hospitais também, leva esse conforto, leva essa palavra amiga, leva a arte, comunica Jesus por meio da música legionária também. E um outro aspecto muito importante, Leonardo, é a gente lembrar que, por exemplo, as redes sociais hoje são grande fonte também de comunicação para Jesus, né? Aquilo que a gente está postando, aquilo que a gente está dizendo, aquilo que a gente está comentando no post das outras pessoas, isso também é espaço de comunicação, isso também é espaço para que a gente represente o Cristo de Deus nas nossas ações práticas. Isso, e perceber que todas as capacidades, portanto, todas as oportunidades que Deus nos concede, essa oportunidade bendita, né? Quando a gente senta e consegue conversar com as pessoas que têm mais experiência, né? O pessoal da melhor idade, e eles contam, olha, na minha época, quando eu era adolescente, quando eu era criança, uma informação demorava muito tempo para poder chegar aqui no sítio, aqui na roça. Agora as coisas elas são muito instantâneas. A grande questão é o que a gente está fazendo com tudo isso? O que a gente está fazendo com o tempo que Deus nos dá, com a capacidade que a gente tem de interagir com as outras pessoas, de ouvir uns aos outros. E aí, gente, o nosso papel aqui na comunicação 100% Jesus sempre vai ser esse, de dar as oportunidades que nós recebemos de Jesus e que Ele oferece a todas as criaturas. Eu acho muito bonito que o Divino Mestre, Ele nos chama o tempo todo. E no Santo Evangelho a gente encontra um desses momentos onde ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Muitas vezes uma postagem de um amigo, uma informação daquilo que a gente compartilha, que a gente tem aprendido aqui na comunicação 100% Jesus, é a palavra do próprio Mestre amado chegando aos outros corações. Então, pelas redes sociais, pela internet, a gente precisa aumentar a nossa vigilância também. Porque por vezes, quando a gente está no fone de ouvido, né, a gente está prestando mais atenção na letra, a gente está ali mais atento com a música. Quando é uma conversa olho no olho, a gente percebe, né, a resposta da outra pessoa, o olhar de cada um. Agora, quando a gente não está percebendo aquele outro coração, que por trás daquela conta, daquela postagem, existe um outro ser humano, existe uma vida.
que precisa ser respeitada, que precisa ser acolhida, que tem a sua história. Então, no fim das contas, o que a gente está querendo dizer aqui no programa O Assunto é Jesus é que a gente possa honrar a presença do Cristo de Deus. Ele está entre nós. Disse isso no Santo Evangelho, que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei entre eles. Portanto, manifestando entre nós as oportunidades de melhora. E não é fazer disso uma chatice, né? Não é fazer disso uma pressão, algo muito tenso para a nossa existência. Mas quantas coisas as pessoas já nos falaram em momentos até mesmo assim descontraídos e que marcou o nosso coração, às vezes para bem, às vezes para mal. Tem coisas que a gente guarda, que a gente para pensar. Então, que a gente tenha essa responsabilidade com as nossas palavras. A gente leu no bloco anterior uma passagem onde João Batista deu uma resposta importante. Ele poderia, por exemplo, ter sido levado talvez pela pressa ou por qualquer outro elemento ali do nosso cotidiano. Ele não foi. Ele usou aquele momento de responder às dúvidas, aos anseios daquelas pessoas para exaltar o bem que ele carregava no coração e que recebeu do próprio Mestre Jesus. E aí, irmão Eduardo, pertinho do Senhor a gente tem o Templo da Boa Vontade, o Templo do Ecumenismo Divino, um local também que comunica a paz, comunica um Deus e um Cristo vivos no coração de todos aqueles que adentram esse espaço, e é um local que proclama a vida eterna. Portanto, que a gente está aqui de passagem e que a gente possa aproveitar bem cada instante da nossa vida para comunicar o bem nas nossas ações. Exatamente, um local ecumênico que recebe a todos com muito carinho, com muita alegria, respeitando, né, todas as formas de acreditar no poder superior. Todos são muito bem-vindos e pode ali expressar, né, o seu amor, né, ao Pai Celestial e ali fazer a sua oração, fortalecer, né, essa conexão com o Pai Celestial, fazendo ali a sua oração. E quando isso acontece uma comunicação, né, que é quando você conversa, quando você fala com Deus. Todos os ambientes do Templo da Boa Vontade, eles são propícios para preces, são propícios para oração, são ambientes muito elevados, tem sempre uma música elevada ali ao fundo, né? Tudo que é visto, né, nos ambientes do Templo da Boa Vontade faz com que o peregrino, aquela pessoa que está visitando, se sinta, né, elevado ao Pai Celestial. E a comunicação vem também do mundo espiritual, né, para todos nós, por meio da intuição, para que a pessoa saiba exatamente o que ela precisa fazer, porque muitas vezes ela está passando por uma situação de um desafio muito grande, às vezes não pode compartilhar esse desafio com ninguém, e nesse momento, né, quando a pessoa estabelece essa comunicação com o Pai Celestial, aí vem o anjo da guarda, vem a espiritualidade superior e fala ali no ouvido da pessoa por meio da intuição, o que a pessoa precisa fazer, qual a saída, qual o caminho. Então devemos ter essa integração sempre para estarmos fortalecidos e assim aproveitarmos muito bem essa oportunidade que todos nós temos de comunicar Jesus de todas as formas, por meio da palavra, por meio da ação também, da nossa atitude, do nosso comportamento. Com toda certeza. Bom, e aí a gente deixa então o convite para você conhecer o Templo da Boa Vontade, quadra 915 Sul, em Brasília, Distrito Federal, de portas abertas para receber você e sua família. A qualquer dia do ano, em qualquer hora do dia, o Templo da Boa Vontade estará lá. Um coração aberto para você sentir a paz e encontrar Deus dentro de si. Também temos aí, apresentamos as atividades do Departamento de Assistência Espiritual da Religião do Terceiro Milênio, o DAI. Você pode saber como participar dessas atividades entrando no portal religiãodedeus.org, www.religiãodedeus.org. O telefone do WhatsApp para informações é o 11 99 603 1330, é o WhatsApp da Central da Religião Divina, para você saber também como participar dessas ações. Porque a religião de Deus, o Cristo do Espírito Santo, é sua proteção espiritual todos os dias.
Hoje falamos sobre a arte de comunicar Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista. Então nós vamos compartilhar agora deste livro aqui, olha, publicação da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, segundo volume da série Jesus e as 7 Igrejas da Ásia. Esse aqui é o volume Esmirna, que é parte da grande coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Coleção de autoria do escritor Paiva Neto. Nós temos aqui na página 71, Eloquência do Espírito, em que a gente tem aqui a abertura feita pela Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, dizendo: em 30 de julho de 2007, ao entrar no ar pela Super Rede Boa Vontade de Rádio, durante o popular programa Cortando Estradas, Paiva Neto declarou aos seus atentos ouvintes. E aí transcreve então aqui as palavras do irmão Paiva. Não é por pregarmos o Evangelho, o Apocalipse de Jesus, que tenhamos de ser tolos. Sabemos que há influentes dialetas defendendo, dentro do seu direito, por exemplo, o materialismo. Ora, e os propagadores da visão espiritual da ciência, além da ciência, da religião, além da religião, da política, além da política, da economia, além da economia, da filosofia, além da filosofia, da educação, além da educação, da antropologia, além da antropologia, da sociologia, além da sociologia, da arte, além da arte, do esporte, além do esporte, não podem igualmente se expressar com eloquência? Porque é isto que se faz urgente, saber se manifestar, se posicionar claramente e jamais se deixar levar por estados de morbidez, de desídia. Contudo, ensinei a muitos sobre tomar certos cuidados ao redigir em páginas para divulgar as nossas ideias. Eu os chamava em particular e os instruía. Você pode afirmar essa mesma coisa, porém de outra forma. Em geral, a mudança tão somente de uma palavra ou a melhor colocação de uma frase já desanuvia uma porção de desentendimentos inoportunos que podem suscitar guerras seculares. O irmão Paiva prossegue, eu vou parar aqui para trazer já um primeiro comentário, para a gente não perder esse primeiro tópico, Leonardo, porque aqui o irmão Paiva vai nos lembrar que é importante a gente se posicionar, mas saber como se posicionar. O Cristo nos deu esse exemplo, ele comunicou Deus o tempo todo, mas ele soube comunicar Deus para cada um dos públicos aos quais ele tinha contato. Cada uma das pessoas, ele falou individualmente àquelas pessoas sobre como elas poderiam encontrar a Deus. Por meio da parábola, por meio da lei, por meio do ensinamento, por meio de uma ação prática, por meio apenas da convocação. Isso tudo é conhecer o ser humano, o seu espírito eterno e falar respeitosamente, ecumenicamente a essas almas, sem essa morbidez, sem essa desídia, ou seja, sem essa preguiça, sem esse comodismo. E a gente perceber que se nós temos oportunidades, que a gente consiga trazer com eloquência. Eu gosto muito aqui na Comunicação 100% Jesus, acho que a gente até sorri com mais alegria na hora que a gente fala dos benfeitores da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. São tantas pessoas que, sinceramente, elas são anônimas. São pessoas que utilizam muitas vezes do seu recurso financeiro, das capacidades do seu trabalho e doam para que a Comunicação 100% Jesus possa colaborar com outros corações. Eles já foram confortados e se colocam dessa forma, como corações que querem confortar. E isso é pregação. Isso também é o evangelho na prática. O irmão Paiva está nos ensinando a nos posicionarmos com eloquência. E num mundo onde nós vivemos, a eloquência muitas vezes ela é confundida com grosseria, com, enfim, ter a última palavra, né, lacrar, enfim. Tem muitos sinônimos para a gente dizer a mesma coisa. Mas a eloquência está muito mais ligada nesse posicionamento que a religião do terceiro milênio nos fala sobre a nossa sinceridade de alma. Meu Deus, quantos conhecimentos, por exemplo, são comunicados todos os dias pelos nossos avós, pelas pessoas da melhor idade. E nem sempre estão ali falando, aparentemente, né, com muita firmeza. Mas a firmeza ela está no coração,
está no alerta, está em ouvir o posicionamento da outra pessoa, enfim, em acolher com sinceridade. A eloquência é um sinônimo, portanto, que está nos ensinando a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na palavra de seu presidente pregador, como esse sinônimo da sinceridade de alma, de nós sermos convencidos a tal ponto pelo Evangelho Apocalipse de Jesus, que nós queremos que outros corações sejam abraçados. E a irmã Paiva está dando uma lição sobre educação, né? Que a gente precisa observar também. Quantas vezes ele, corrigindo as equipes da mídia da boa vontade, estava nos falando, olha, mudem uma palavra, observem que as pessoas elas precisam ser respeitadas, precisam ser atendidas, compreendidas nas suas buscas. Se a gente leva isso, por exemplo, para o campo do diálogo familiar, quanta coisa diferente a gente pode construir ao educar os nossos filhos, ao orientar os mais jovens, a, enfim, trazer uma pauta que pode ser desafiadora ali da economia do lar, mas que a gente precisa tratar. Tudo isso é o amor de Jesus sendo aplicado nas decisões cotidianas, da nossa forma sincera de chegar aos corações, de aproximar as pessoas. Com toda certeza. E vamos então aqui prosseguindo nesse texto que o irmão Paiva nos traz, página 72, de Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Esmirna. Então ele fala ali sobre a importância da gente se posicionar, ter eloquência, mas ter o respeito, usar as palavras da maneira correta, e aí prossegue. Tenhamos em mente que não escrevemos, palestramos ou pregamos para ferir quem quer que seja. Pelo contrário, é para convencer, esclarecer e iluminar com o amor solidário divino. Quem nos prestigia com a sua audiência, com a sua atenção. Lembro sempre que é preciso encontrar e jamais perder a estrada que eleva os corações. Por isso, aos seres humanos se fala humanamente, bem que por vezes com a energia apropriada, nunca com rancor sectário ou qualquer tipo de ódio. E aí, irmão Eduardo Almeida, vou parar aqui também mais uma vez para a gente trazer comentários acerca desse importante ponto que o irmão Paiva nos apresenta, que é a gente aprender a, então, trazer um posicionamento respeitoso, levar, né, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente comunica, com a luz do amor solidário, sem perder jamais os corações. Então é a gente saber também como falar humanamente e corrigir quando é necessário, porque ter esse respeito não é deixar as coisas acontecerem, certas ou erradas, tanto faz, porque um dia essa pessoa vai achar o seu caminho. Não, é a gente também se posicionar, é a gente dizer para ela fraternalmente quando ela estiver errando, no que ela está errando e como ela pode se corrigir. Exatamente, esse posicionamento, quando ele é feito com amor, quando ele é feito com respeito, né, chega ali ao coração da outra pessoa, né? Nós temos que observar e ter sempre em mente qual é o objetivo. Se o objetivo é ajudar, se o objetivo é fazer com que aquela outra pessoa receba ali, digamos que, um ponto de vista diferente para que ela possa refletir, né, sobre o posicionamento dela. Então, quando há esse respeito, a mensagem chega ali ao coração da pessoa. Porque existe uma diversidade muito grande. Se nós formos olhar para a própria família, existem pessoas que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente diante de diversos assuntos, né? E se nós formos ali para a cidade que nós moramos, também existe uma diversidade muito grande. Se nós formos olhar o país, várias regiões, e se nós formos olhar o planeta Terra, né, quantas culturas, quantos idiomas, a forma de pensar é diferente, mas existe algo que é comum. Todos nós somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, em espírito. Então nós fazemos parte de uma grande família, da família humanidade, e é comum, isso pode acontecer em determinados momentos, termos pontos de vista diferentes, mas quando há o respeito ali para com aquela pessoa com quem nós estamos dialogando, seja para chamar atenção, né, se for necessário ali, a gente não pode se calar de forma alguma, né, temos que ter esse posicionamento, mas um posicionamento com respeito, um posicionamento com amor, com o intuito de ajudar, né, aquela outra pessoa no que ela estiver precisando. O Cristo de Deus deixou esse exemplo para todos nós. O Evangelho está repleto de exemplos, de várias passagens, onde ele exemplificava, nos ensinou não só com palavras, mas principalmente com exemplos. Então ele espera que nós façamos o mesmo,
que nós sigamos esses ensinamentos no relacionamento que nós temos com aquelas pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. E aí o irmão Paiva vai então prosseguir nos mostrando qual é o resultado de agirmos desta maneira, dizendo: mesmo que a pessoa não concorde com o que leu, que ela admire a disposição fraternal, pois é muito mais difícil resistir ao amor do que ao ódio. E não há necessidade de demonstrar conhecimento ou erudição, incluído o fato de que esse sagrado conteúdo não é fruto do nosso intelecto, provém da consciência de Deus. Também não é o caso de ficarmos nos exibindo por aí, porque isso não passa de uma disputa entre egos. As vitórias têm de ser de todos, oriundas do trabalho de uma equipe solidária legionária. Nenhuma grande organização pode sobreviver se não houver esta mentalidade, com espaço frutífero para a saudável discussão dos pontos de vista. Não se pode excluir as visões divergentes, como muitos frequentemente fazem, por toda parte, por pura inabilidade de saber conciliar. Se olharmos bem as perspectivas, costumam ser complementares. Pode ser um diálogo mais acalorado, porém, de maneira alguma se deve distanciar daquele sentimento de ideal sublime que faz de nós uma família, que honra o Cristo Jesus. E assim estaremos entre aqueles que receberão a coroa da vida por terem sido fiéis aos propósitos divinos até a morte. E aí, Júlia, eu vou trazer aqui agora já o exemplo da música legionária. Porque a música legionária é isso também, são tantos pontos, na música, né, como um todo, a gente vai dizer assim, são tantos pontos de vista. Você tem a música erudita, você tem a música popular, na música popular você vai ter o rock, você vai ter o samba, você vai ter o reggae, você vai ter uma infinidade de estilos musicais, mas todos são música, todos estão cumprindo ali um papel de tocar o coração daquelas almas. Isso é que o Paiva também está aqui trazendo para todos nós. Devemos respeitar uns aos outros para que esse espaço seja frutífero, para que a mensagem do Divino Mestre alcance todos os corações, independente dessa forma que ele chegue até essas pessoas, né? Eu achei muito interessante essa analogia, porque se nós olharmos até ali na primeira vinda visível do Cristo, os próprios discípulos dele tinham pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, até a condição de vida era diferente, cada um tinha um perfil, uma condição até econômica, digamos assim. A própria história de cada um, né, com Jesus, né? O encontro deles antes de conhecê-lo, né? Uhum. Mas quando Jesus tocou o coração deles, eles criaram ali uma unidade, como por exemplo pode existir na música, né? Tem esses vários gêneros, mas existe a unidade que é a própria música, a forma de, por notas, a gente alcançar as pessoas através dessa forma artística. E também a gente vê essa grande possibilidade aqui também, por meio, por exemplo, dessa comunicação, como falamos durante o programa, e também aqui nesse trecho tão que nos ensina tanto, né, que o irmão Paiva vem nos trazendo aqui, porque realmente as divergências existem, o próprio irmão Eduardo enalteceu isso no Brasil, no mundo, mas elas, quando nós olhamos com esse olhar ecumênico que a religião divina, inclusive, tanto nos ensina, essas divergências, quando nós conseguimos ouvir o outro e nós somos ouvidos da mesma forma, isso faz com que nós consigamos encontrar essa unidade que é o próprio amor do Cristo, que nos faz diferentes, mas não inimigos de maneira alguma, mas sim agregadores, né, de uma forma que a gente consiga, através dessas diferenças, encontrar os pontos de vista comuns e também não deixar de falar aquilo que é o que nos conforta, aquilo que é o que nos salva, que é o que realmente o irmão Paiva vem enaltecendo aqui em todo esse trecho, né, que é maravilhoso, mostrando que realmente essa eloquência, essa energia, né, nós temos que continuar levando sempre para poder confortar os corações, e mesmo quando nós, às vezes, não formos bem recebidos, o próprio Cristo passou por isso, né? Mas que nós não carreguemos vibrações ruins, mas que carreguemos o amor dele para que ele possa ser realmente essa luz, esse luzeiro a confortar os corações de todas as pessoas. Sacudamos o pó da nossa sandália para seguirmos em frente, né? Levando a melhor vibração do nosso coração. Se a paz que a gente oferece
estiver e for recebida pelo outro, estará com ele. Mas se ela não estiver sendo recebida pelo outro, que ela possa voltar para nós e seguir conosco para onde formos. E assim encerramos mais essa edição do programa O Assunto é Jesus, agradecendo a sua presença e participação aqui com a gente. Agradecendo também aos nossos convidados do dia, pregadores ecumênicos da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, diretamente de Valparaíso de Goiás, no Goiás, irmão Eduardo Almeida, aqui nos estúdios com a gente, irmão Leonardo Segana, direto da cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, e o jovem ecumênico da Boa Vontade de Deus, Júlio César de Araújo. Ao seu coração nós dedicamos este mantra sagrado da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nos ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Então vamos em frente, porque Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.